O TV Jornal Primeira Edição está no ar. Seja bem-vindo, uma excelente tarde para você. E vamos saber quais são os destaques de hoje. Queda no movimento nas papelarias. Com o cenário ainda incerto por conta da pandemia, comerciantes estão otimistas com a chegada da vacina e volta às aulas. Para começar o ano sem dor de cabeça por conta das contas, como o IPTU, IPVA e até mesmo o material escolar, a gente conversou com um economista que traz algumas dicas. Procon de Votuporanga alerta sobre anúncio falso de vacina contra a Covid-19. Golpistas anunciam a venda pela internet. Mais de 100 animais estão disponíveis para adoção no Centro de Proteção da Vida Animal. A gente te explica como adotar. Você vai saber ainda como estão os atendimentos no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador, aqui em Votuporanga. É segunda-feira, dia 11 de janeiro, e o TV Jornal está só começando. Início de ano, normalmente nessa época os pais estariam começando a maratona para pesquisa de preços e compras do material escolar para os filhos. Mas a pandemia também mudou esse cenário. As aulas remotas e a quarentena tornaram incertas até a lista do que os pais precisam ou não comprar. É cena incomum os corredores das lojas de materiais escolar de Votuporanga estarem com pouco movimento na primeira quinzena de janeiro. A compra do material escolar deve atrasar diante das incertezas impostas pela pandemia. Isso ocorre já que ainda é aguardada uma definição sobre o retorno de aulas presenciais, situação que afeta diretamente a venda de vários produtos. Por exemplo, as mochilas escolares, que aguardam sua vez nas prateleiras. Esse comerciante diz que abriu mão de contratar cerca de 8 funcionários para a época e que a queda nas vendas é muito grande. Em relação aos anos passados, nessa mesma época, por conta da consequência da pandemia, esse ano a gente está sentindo sim a consequência assim, de que, vamos supor, a falta de movimento. Isso já estava bem planejado também, porque a gente também sabia que por conta disso não ia ter movimento de que era natural antes. Mesmo planejando com questão de estoque, questão de contratações, sentindo assim, parece que mesmo planejando, sentindo assim uma coisa esquisita mesmo, porque infelizmente a gente também entende que é o correto, mas os movimentos em si caiu bastante em relação aos anos passados. Nessa outra papelaria, os pais e mães de alunos têm aparecido aos poucos. Apesar disso, o estoque está completo, aguardando uma definição sobre o retorno das aulas presenciais. Tá bem atípico, né? Porque os outros anos, uma época dessa, já estava bem movimentado, o pessoal já todo mundo comprando lista, né? E esse ano ainda com essa incerteza se vai voltar ou não às aulas presenciais, o pessoal ainda está dando uma seguradinha. Então ninguém ainda está dando uma cotação ou outra, mas bem menor do que os outros anos. A diretora do Colégio Unifev, Terezinha do Amaral, diz que nessa época em que ocorrem matrículas e rematrículas, os pais são informados sobre as listas de materiais. Ela explica que além de em 2021 a lista ser menor, muitos materiais adquiridos e não usados em 2020 foram devolvidos aos pais. Que todo ano a gente já entrega no ato da matrícula nova ou da rematrícula, que são os alunos que já eram nossos, eles já recebem a lista do material do ano seguinte. Então, no caso, quando eles começaram a fazer a rematrícula em novembro de 2020, eles já começaram a receber a lista para 2021. Só que este ano nós fizemos diferente. Nós fizemos uma lista mais reduzida. Devido à pandemia, nós tínhamos muitos materiais das crianças que não tinham sido usados. O que foi usado, tudo bem, o pai já sabe. Então, nós já estamos devolvendo para os pais esse material para ele acrescentar na lista. E conversamos com ele da seguinte maneira. Quando as aulas voltarem presencial, que se Deus quiser vai voltar, que a gente sabe que precisa, então, a hora que voltar, o que nós faremos? Conforme for necessitando de algum material adicional, o professor passa para o pai e o pai adquire.
A expectativa é de que com a eventual vacinação, a situação melhore e que o pico de vendas inicie em fevereiro ou março. A gente tem essa esperança, né, que a hora que voltar realmente a presencial, ter a vacina e as aulas voltarem, que esse período que seria agora seja um pouco mais lá para frente, né? Um pouco menor ainda, porque muitos materiais não foram usados no ano passado, então assim, realmente vai ter uma redução em relação aos outros anos, né? Parece que as aulas vão voltar a partir de 1 de fevereiro. Tem algumas também que é dia 22 de fevereiro. Então a gente meio que já está se planejando agora para o pico ser em fevereiro e não mais em janeiro, como sempre foi normal. E eu acho que quanto às vacinações, sim, o pessoal acho que vai dar uma segurança de sair na rua, mesmo que a gente se prepara nas questões assim das distanciamento, álcool em gel em todos os lugares aqui, vai ter pico assim mais em fevereiro. E como a gente viu na reportagem, a diretora do Colégio Unifev ressaltou que a escola, está preparada para receber os alunos, mesmo com as aulas híbridas, ou seja, algumas presenciais e outras à distância. Toda a equipe gestora está empenhada e trabalhando bastante para garantir o ensino de qualidade. A dona Terezinha falou com a nossa equipe também sobre a matrícula e rematrícula que seguem em andamento. Vamos acompanhar o que ela disse. E nossa escola está se preparando de novo para isso, com todos os protocolos necessários, da Organização Mundial de Saúde. Eles estão cuidando muito disso, com muito carinho, e, ao mesmo tempo, de compra de novos instrumentos que permita que, ao mesmo tempo que nós temos aluno presencial assistindo aula, os alunos que estiverem em casa estarão, no mesmo momento, recebendo a mesma aula. Então, eu acho que nós estamos esperando que os pais entendam que a nossa escola está muito bem preparada, muito bem equipada, que a diretoria executiva está muito preocupada com isso, que quer o melhor para todos os pais, para eles procurarem a nossa escola. Entre em contato com a secretaria, vamos rematricular, nós temos alguns pais que ainda não rematricularam. Por favor, a confiabilidade, que eu sei que eles confiam em nós, então está faltando só eles saírem de casa para vir, venham. Até 20 de janeiro nós vamos... Nós estamos... Aliás, matrícula e rematrícula nunca acaba, né? Porque enquanto você tem vaga e as aulas não começaram, automaticamente o colégio. Só que a educação básica tem um período, né? A hora que a aula começa, nós não podemos mais receber aluno, só em caso de transferências. Então, o pai tem até o dia 5 de fevereiro, até 5 de fevereiro, ainda, para isto. Mas nós gostaríamos que o pai nos procurasse, sim. Ainda temos vaga. E eu convido você, pai, que compareça à nossa escola, que se você não conhece, venha conhecer, agende uma visita, e você vai gostar muito do que você vai encontrar. E se você quiser agendar para conhecer a estrutura do Colégio Unifev ou até mesmo saber mais informações sobre matrícula e rematrícula, o telefone do colégio é o 17 3405 9972. E além do material escolar, todo início de ano temos que pagar também o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPTU e outras contas. Para evitar dor de cabeça, nós conversamos com um economista que dá algumas dicas sobre este momento e também sobre investimentos. 2021 chegou e com ele novas metas, novos objetivos. A virada do ano é para muitos um momento de renovação, novos planos, mas também pode ser de surpresas desagradáveis para quem não se planejou financeiramente. Isso porque, logo nos primeiros meses, os brasileiros se deparam com gastos inevitáveis dessa época, especialmente com os impostos. Para não ser pego de surpresa, esse economista dá a dica. Todo ano a gente sabe que vai ter essas despesas, todo ano a gente sabe que isso vai acontecer, é sempre, a gente sabe disso. Para a pessoa que ainda não aprendeu isso, a primeira coisa é, como eu falei, organizar numa planilha, ou numa folha de caderno, ou em aplicativos, que hoje está mais tranquilo. Fazer um plano de pagamento disso, ver às vezes a necessidade de fazer um empréstimo, que também é muito comum nessa época do ano, A partir do momento que me programo, eu consigo procurar empréstimos com valor mais baixo de juros. É muito melhor fazer um empréstimo do que, por exemplo, pegar dinheiro emprestado no cheque especial ou no cartão de crédito. Os juros é bem menor.
Então eu faço um empréstimo já planejando por quanto eu vou precisar, quando que eu vou pagar as contas, executo esse trabalho de planejamento e aí eu começo, né, a partir daí a ter uma nova vida, um novo hábito saudável para mim sair dessas dívidas e não ficar nessa situação novamente, não precisar de novos empréstimos. O economista ainda dá dica para quem quer investir. A partir do momento que eu tenho uma realidade melhor, que eu tenho uma realidade que me permite pensar, né, em investimentos, com planejamento, com aumento de renda, procurar aumentar minha renda, eu consigo sim começar a ter dinheiro para investir. E também aprender a investir, né? Eu sugiro muito alguns canais de internet, YouTube. Aqui em Votuporanga tem a Metas, né, que faz muito bem esse papel. A gente tem o Thiago Nigro, a gente tem vários canais que ensinam, que ajudam isso. Livros, né? A pessoa procura buscar esse conhecimento para a vida dela, aprender a investir. Mas só é possível depois que as necessidades básicas dela, né, alimentação, etc., estejam supridas, né? Se nós não tivermos supridas, não tem como realizar esse procedimento. Após receber denúncias nas redes sociais de um site que anuncia a venda de vacinas contra o coronavírus por R$ 98,00, 10 caixas com 10 doses, o Procon de Votuporanga alerta os consumidores a ficarem atentos e a denunciarem esse tipo de golpe. A vacina contra o coronavírus ainda não foi disponibilizada no Sistema Único de Saúde e não chegou às clínicas particulares ou farmácias. O caso será encaminhado para a Divisão de Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil para as providências no âmbito criminal. Qualquer dúvida, procure o Procon. Atende aqui em Votuporanga, na Rua São Paulo, número 3741, das 9 da manhã às 3 da tarde. O telefone é o 3422-8930, lembrando que o DDD é 17. E falando em coronavírus, o governo do estado alterou as regras para tornar as fases do Plano São Paulo de flexibilização mais permissivas. Nós continuamos na fase amarela e, segundo o governo, a capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores. Antes, o percentual variava por setor. Academias podiam operar, por exemplo, com apenas 30% da ocupação. O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até às 10 da noite em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até às 8 da noite. O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. Antes, o horário variava por setor, então foi o que informou o governo do estado. E nós vamos atualizar agora as informações sobre a Covid-19 aqui em Votuporanga. O último boletim divulgado pela Prefeitura é de sábado. Segundo a administração municipal, a Secretaria de Saúde não divulgará aos domingos e feriados os boletins e que os dados serão incluídos no informe do dia útil seguinte, no caso hoje, porém, os números serão atualizados à tarde. A medida foi tomada tendo em vista que nessas datas, os laboratórios referenciados normalmente não enviam os resultados aos municípios. Então, segundo a última atualização, são 7.096 pacientes que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. 6.761 estão curados. 335 seguem em monitoramento e tratamento. Suspeitos que aguardam resultado de exame são 915 e óbitos confirmados desde o início da pandemia são 126 aqui em Votuporanga. E na Santa Casa, que atende pacientes da cidade e de outros 16 municípios da região, segundo o boletim divulgado ontem às 5 da tarde, são 10 pacientes internados em UTI confirmados com a doença. Destes, 8 estão em uso de respiradores. Não há suspeitos da doença em UTI. Em enfermaria, são 14 pacientes internados, sendo 13 com diagnóstico positivo para a Covid-19 e 1 suspeito. O hospital registrou ontem uma alta hospitalar e nenhum óbito. E nós, claro, estamos à espera da vacina contra a Covid-19, ansiosos, para que a nossa rotina volte ao normal. E o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, confirmou no final de semana, no sábado, que o governo federal incorporou todas as doses da Coronavac, desenvolvida em parceria do Butantan
e o laboratório chinês Sinovac no Plano Nacional de Imunização e deve gerir o calendário de distribuição das vacinas em todo o país. O executivo do Butantan também afirmou que a expectativa do Instituto e do Ministério da Saúde é que a distribuição da vacina comece em até 48 horas depois da liberação do uso emergencial da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir o assunto é a adoção de animais. O Centro de Proteção da Vida Animal tem mais de 100 animais, entre cães e gatos, à espera de um lar. Vamos falar ainda sobre o ProUni. As inscrições começam amanhã e também sobre os atendimentos no Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT. Os detalhes no próximo bloco. Até já! Mais de 100 animais estão disponíveis para adoção no Centro de Proteção à Vida Animal, o CPVA, aqui em Votuporanga. Os animais foram vítimas de maus tratos ou abandonos, mas foram recolhidos e receberam todos os cuidados no CPVA. Todos foram vermifugados, vacinados, castrados e microchipados. O interessado deve apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço no CPVA, que fica na Estrada Municipal Sérgio Nogueira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99655-7592, lembrando que o DDD é o 17, 99655-7592. Durante a pandemia, muitos serviços de atendimento ao público foram alterados. No Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, não foi diferente. Também durante a pandemia, muita gente perdeu o emprego e precisa agora usar os serviços do posto para solicitar, por exemplo, o seguro-desemprego. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, sobre esses serviços. Vamos acompanhar o que ele disse. Com essa pandemia, alguns PATs fecharam e outros estão voltando ao atendimento agora. Nós decidimos não fechar, porém estamos trabalhando com a capacidade reduzida, para atender toda a população, atendendo com as normas de vigilância, com as normas do Ministério da Saúde, mas mesmo assim estamos atendendo a população. E por conta de uma grande parcela de trabalhadores estar desempregada, houve aumento também na procura por empregos. Rodrigo Beleza também falou sobre esse assunto. Sim, aqui nós temos um banco de dados onde a gente insere esse currículo da pessoa e aí, de acordo com o perfil dessa pessoa, a gente procura novos empregos para ela. Com o final de ano e começo de ano, porque tem a final de safra, final de contrato, então geralmente essas pessoas nos procuram mesmo, para que a gente possa inserir elas novamente no mercado de trabalho. E para quem quiser mais informações sobre o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o telefone para contato é o 3421-4488. 3421-4488. Falando agora sobre a educação, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni 2021, abrem amanhã, terça-feira, e encerram na sexta-feira, dia 15. Para se inscrever é preciso acessar o site prouniportal.mec.gov.br. É possível escolher até 2 opções de instituição, curso e turno. Neste ano, por conta do adiamento do Enem, serão válidas as notas do Enem de 2019. Vamos agora às temperaturas. De acordo com o portal Climatempo, a segunda-feira deve ser de sol com aumento de nuvens e ainda há previsão de pancadas de chuva. Estamos esperando a chuva. Será que é hoje? Em Fernandópolis, os termômetros variam entre 21 e 33 graus. Nesta segunda-feira em Tanabi, a mínima prevista é 21, a máxima 32. E em Votuporanga, a mínima é 21, a máxima é de 33 graus. Isso segundo o portal Climatempo. Por hoje é só. O TV Jornal desta segunda-feira está chegando ao fim. A gente deseja a você uma excelente tarde. E é claro que amanhã, ao 12:30, a gente se encontra aqui. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.